A última propriedade que eu quero mostrar para vocês aqui de arquivos.py na questão de módulos e pacotes é a propriedade __all. Tal como a propriedade name, ela é como se fosse um valor que eu posso adicionar ao arquivo init para controlar qual conteúdo um determinado usuário vai ter acesso diante de um tipo de import específico. Vamos entender isso aqui, essa frase meio criptografada aqui de uma maneira melhor. Então, eu vou vir aqui, criar um novo diretório chamado e_all, e aí eu vou copiar esses caras aqui para dentro. Aí, beleza. Agora eu vou fazer algumas modificações aqui. O meu run.py, nesse momento, ele está fazendo um from src.main, importe isso. Eu vou mudar isso aqui um pouco. Eu vou pegar aqui dentro do init, do meu src, eu vou pegar um from.main, import main, né, que é o que a gente quer usar no final das contas. Eu vou trocar isso aqui from src import all. E beleza. Ele conhece minha função main, ele funciona aqui normal, né, porque eu adicionei ele ao meu init. Ótimo. Agora vamos supor que ao meu init eu quisesse adicionar outras coisas, né? Eu quisesse, sei lá, aqui, vamos supor que eu coloque um from.funções import all, para adicionar todos os diferentes conteúdos de funções que eu tenho aqui. Sei lá, alguma coisa desse tipo. Se eu for no meu from src import all, o que eu estou tendo acesso aqui? Eu tenho acesso, por exemplo, a ler palavras? Tenho, né? Porque eu adicionei esse cara aqui. Se eu excluir esse cara e tentar ter acesso, eu perco. Tá? Então, eu tenho acesso ao meu ler palavras. Eu tenho acesso a gera palavras aleatórias. Eu tenho acesso a basicamente todo o conteúdo que está colocado aqui de funções. Só que eu posso controlar qual é o conteúdo que eu consigo acesso quando eu mando puxar tudo que tem no meu arquivo. Como que eu faço isso? A partir do all. Se eu fizesse alguma coisa do tipo all igual a main, e aqui eu estou essencialmente falando, olha, o all, tudo que eu puxo desse arquivo, é essa lista de nomes aqui. E um dos nomes que ele fala é esse nome main, que está relacionado com a função main. Agora você vai ver que, quando eu volto para o meu arquivo run, ele está falando, olha, eu não conheço esse ler palavras, eu não conheço essa gela palavra aleatória. Por quê? Porque quando eu coloco o parâmetro all define tudo que vai ser importado quando eu fizer esse tipo de import, que é um import de todos os conteúdos do meu arquivo main. Do meu pacote. Então, o all, ele basicamente controla o que você importa quando você chama isso aqui. E por que isso é interessante? Porque muitas vezes a gente vai querer controlar, por exemplo, quando eu fizer esse import total aqui, para ele só importar, por exemplo, o conteúdo do meu arquivo de constantes, tá? E coisas desse tipo. Então a gente vai usar o all geralmente quando a gente quiser controlar esse tipo de situação. O que eu tenho acesso quando eu chamo esse cara aqui? Tá? E se vocês olharem bibliotecas populares como o sklearn, o pandas, o numpy, vocês vão ver que todos eles fazem uso desse cara aqui, porque é uma boa prática de controle de conteúdo a ser acessado.